Pedi o divórcio do meu casamento de 20 anos após descobrir que minha esposa me traiu durante a faculdade. Recentemente, através de uma amiga da minha esposa, descobri acidentalmente que ela foi infiel nos últimos 20 anos. Decidi acabar com o nosso casamento. Minha esposa, 44 anos, e eu, 43 anos, compartilhamos 20 anos de casamento, e nossa jornada começou quando éramos namorados no ensino médio. Ela estava no último ano e eu no penúltimo. Nosso relacionamento sobreviveu a uma fase de longa distância durante seus 2 primeiros anos de faculdade, enquanto eu terminava o ensino médio e completava um ano em uma faculdade comunitária. Eventualmente, frequentamos a faculdade na mesma cidade. A partir desse ponto, fomos inseparáveis, morando juntos e construindo nossa vida. Casamos no verão após minha formatura na faculdade. No geral, nosso casamento foi maravilhoso. No entanto, recentemente iniciei o divórcio após descobrir que ela se envolveu com vários homens durante aqueles 2 anos de longa distância. Logo após o Natal, tivemos uma pequena reunião com algumas amigas de faculdade da minha esposa. Foi uma noite aconchegante, cheia de risadas e lembranças enquanto nos atualizávamos durante o jantar e compartilhávamos memórias. Durante a conversa, minha esposa mencionou casualmente que nos conhecemos no ensino médio. Ela não esclareceu que estávamos namorando naquela época, apenas que nos conhecíamos desde o ensino médio. Uma de suas antigas colegas de quarto da faculdade exclamou como era notável que nos conhecemos tão jovens, tivemos nossos anos selvagens na faculdade e ainda acabamos juntos. Eu entrei na brincadeira, dizendo que não tinha certeza se minha esposa tinha sido tão selvagem quanto eu. Nesse momento, a colega começou a compartilhar uma história, mas minha esposa a interrompeu abruptamente, dizendo que se sentia desconfortável. Sua reação repentina fez meus sentidos formigarem de suspeita. Decidi esclarecer as coisas e mencionei que, na verdade, começamos a namorar no ensino médio e permanecemos juntos durante toda a experiência universitária dela. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa e o resto da noite ficou visivelmente tenso. Ao sairmos, uma das outras colegas a puxou de lado e sugeriu que eu deveria ter uma conversa honesta com minha esposa sobre o que realmente aconteceu durante seus anos de faculdade. No caminho para casa, não consegui afastar a sensação de desconforto que tive, então perguntei à minha esposa sobre o que sua colega havia insinuado. Ela meio que me dispensou, dizendo que não era grande coisa. Eu disse a ela que era importante que ela fosse honesta comigo, mas ela ignorou novamente, insistindo que não era importante. Sua atitude desdenhosa apenas aumentou minha suspeita. Quando chegamos em casa, decidi tomar uma posição firme. Disse a ela que ficaria na casa do meu irmão até que ela estivesse pronta para falar sobre o que realmente aconteceu durante seus anos de faculdade. No dia seguinte, ela veio visivelmente ansiosa. Finalmente admitiu ter dormido com vários homens durante seus 2 primeiros anos de faculdade. Ela tentou minimizar, dizendo que não considerava grande coisa na época porque estávamos à distância e ela não achava que nosso romance do ensino médio duraria. Essa revelação me atingiu como uma tonelada de tijolos. Pressionei por mais detalhes, sentindo uma mistura de raiva e traição. Ela confessou que foram pelo menos 10 homens diferentes, incluindo pelo menos 3 caras que ela me apresentou como amigos durante minhas visitas de fim de semana e um cara com quem ela ainda mantinha contato. Ao ouvir isso, senti uma onda de emoções, raiva, tristeza, traição. Sabia que nosso casamento não poderia sobreviver a isso. Disse a ela que queria o divórcio e começaria a papelada o mais rápido possível. Fiel à minha palavra, comecei o processo em 2 de janeiro. Suas tentativas de minimizar suas ações e ignorar meus sentimentos apenas solidificaram minha decisão. Não se tratava apenas da infidelidade, mas das mentiras e do desrespeito que duraram décadas. Sua família e a maioria da minha família estão me dizendo que não devo jogar fora meu casamento por alguns erros. Continuam dizendo que todos cometem erros e que devo perdoar ela por causa da nossa longa história juntos. Mas para mim, isso não é apenas sobre alguns erros, é sobre um padrão de comportamento que durou anos. Me trair com vários homens por 2 anos não é algo que posso ignorar, não importa quando aconteceu. O fato de ela continuar mantendo relacionamentos com esses caras bem na minha frente, até mesmo os apresentando como amigos, é um nível inaceitável de desrespeito. Nossos filhos têm 17 e 19 anos, praticamente adultos, e acredito que eles entenderão por que preciso acabar com o casamento. Eles nos viram como um casal amoroso e espero que percebam que minha decisão é sobre preservar meu autorrespeito e integridade. Sinto que estou perdendo a cabeça com o número de pessoas me dizendo para ignorar anos de infidelidade e décadas de mentiras. Em todos os lugares que vou, ouço vozes me instigando a perdoar e esquecer para salvar o que construímos. Dizem que estou sendo irracional, que devo me concentrar nos bons momentos e na vida que compartilhamos. Mas como posso, quando cada memória agora está manchada pelo conhecimento da traição dela?
Não é apenas o ato de trair, é o engano, as mentiras, a continuação das amizades com aqueles com quem ela traiu. Como posso confiar nela novamente? Como posso olhar para ela da mesma forma, sabendo o que ela fez e como ela desconsiderou meus sentimentos quando a confrontei? Continuo me questionando, me perguntando se estou exagerando, se estou sendo muito severo. Mas então me lembro da dor que senti quando ela admitiu seus casos, da raiva e da traição que me invadiram. Me lembro das noites passadas me perguntando como ela poderia me apresentar a esses homens, como ela poderia manter essas amizades sem um pingo de culpa. Não é algo que eu possa simplesmente superar. É uma violação fundamental de confiança que destruiu nosso casamento. Estou errado por partir? Não acho. Sinto que estou lutando pela minha dignidade, pelo meu direito de não ser enganado, de não ser desrespeitado de maneira tão profunda. Não se trata de vingança ou de guardar rancor, se trata de reconhecer que algumas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser descruzadas. Estou escrevendo isso porque minha esposa e algumas de suas amigas têm me dito que é normal dormir com outras pessoas em um relacionamento à distância e que sou estranho por não fazer o mesmo. Senti que estava sendo manipulado e precisava de uma perspectiva externa, já que vivemos em um estado com um período de espera para finalizar um divórcio. Achei que seria sensato obter alguma visão antes que as coisas se tornem definitivas. Após ouvir esses comentários, vejo um punhado de pessoas concordando que é comum dormir por aí em relacionamentos à distância, mas parecem ser minoria. Durante aqueles 2 anos de faculdade, nos víamos alguns fins de semana por mês. Eu morava a cerca de 3 horas de distância da faculdade dela, então, embora fosse à distância, não era como se estivéssemos separados por todo o país. Não ficávamos meses sem nos ver. Os 3 caras que conheci enquanto ela estava na faculdade foram apresentados a mim durante festas. Essas não foram apresentações formais, apenas encontros casuais em reuniões sociais. O assunto de eu ser seu namorado nunca realmente surgiu, então não tenho ideia se eles sabiam que estávamos em um relacionamento. Um desses caras ainda está em nossas vidas porque se casou com um amigo em comum da faculdade. Ele não é algum contato secreto que ela tem enviado mensagens por trás. Ele é alguém com quem ambos mantivemos contato regularmente por anos. Após descobrir sobre a infidelidade da minha esposa, falei com ele algumas vezes para entender seu lado. Ele me disse que não tinha ideia de que estávamos namorando naquela época e, desde então, bloqueou minha esposa nas redes sociais por respeito a mim. Algumas pessoas questionaram como as colegas de quarto dela na faculdade não perceberam o cronograma no nosso casamento. A resposta está em como lidamos com nossas celebrações de casamento. Minha esposa e eu tivemos uma cerimônia muito pequena, apenas com a família próxima, no Texas. Mais tarde, voltamos à Costa Leste e fizemos uma grande festa para nossos amigos. Pulamos as tradições típicas de recepção de casamento, onde os casais compartilham detalhes sobre como se conheceram e sua jornada juntos. Por causa disso, as colegas de quarto dela nunca juntaram as peças de que começamos a namorar antes de ela ir para a faculdade. Elas pareciam assumir que só começamos a namorar durante o ano em que ambos vivíamos na mesma cidade e depois nos mudamos juntos. Essa lacuna em sua compreensão explica por que nunca questionaram o cronograma ou suspeitaram de qualquer infidelidade. Eu estava aberto à terapia ou a algum tipo de tentativa de salvar o casamento. Acreditava genuinamente que, com algum esforço, poderíamos trabalhar nisso. Mas sua insistência constante de que o que ela fez era perfeitamente normal e que eu era quem estava exagerando tem sido demais para eu lidar. Ela continua me dizendo que dormir com outras pessoas em um relacionamento à distância é comum e que estou sendo irracional. A única vez que ela mostrou algum remorso ou até mesmo se ofereceu para reconciliar foi quando comecei a preencher a papelada do divórcio. Esse breve momento de contrição evaporou rapidamente. Na última semana, ela voltou à sua postura original, insistindo que está certa e que estou exagerando. Esse vai e vem é o motivo pelo qual sinto que estou sendo manipulado. Parece tão óbvio para mim que suas ações foram uma grande traição, mas tenho minha esposa e outros me dizendo que é normal e que sou eu quem está fazendo uma tempestade em copo d'água. Sua atitude desdenhosa só aumenta minha confusão e frustração. Tentei comunicar o quão profundamente sua infidelidade me machucou, esperando que ela entendesse a gravidade da situação. Em vez disso, ela minimiza meus sentimentos, os tratando como uma reação exagerada a algo trivial. É como se ela estivesse reescrevendo as regras do nosso relacionamento e esperando que eu as aceitasse sem questionar. Essa constante invalidação das minhas emoções é enlouquecedora. Sinto que estou sendo manipulado a duvidar das minhas próprias percepções e sentimentos. Sua recusa em reconhecer a seriedade de suas ações, juntamente com suas tentativas de normalizar a infidelidade, apenas aprofunda o abismo entre nós. Não é apenas a traição em si, mas sua incapacidade de reconhecer por que é um grande problema e por que me sinto tão traído.
Estou em um ponto em que preciso proteger meu próprio bem-estar mental e emocional. Não posso continuar em um casamento onde meus sentimentos são ignorados e minha confiança é destruída. Sua falta de remorso genuíno e sua insistência de que sou eu quem está fora de linha tornam impossível para mim ver um caminho à frente juntos. Não estou exagerando, estou defendendo a mim mesmo e meu direito a um relacionamento respeitoso e honesto. Não vou fazer um teste de paternidade a menos que meus filhos peçam isso por conta própria. Não tenho dúvidas sobre a conexão biológica deles comigo e, mesmo que um teste mostrasse o contrário, isso não mudaria como me sinto sobre eles. Eu os amo mais do que qualquer coisa e a infidelidade da minha esposa não altera o fato de que eles têm sido meus filhos por 19 anos. Eles sempre serão meus filhos, não importa o que aconteça, até o dia em que eu parar de respirar. Definitivamente estávamos namorando exclusivamente na época. Em primeiro lugar, a cultura de namoro era muito diferente há cerca de 20 anos e a exclusividade era praticamente o padrão para a maioria das pessoas. Não havia essa mentalidade de relacionamento aberto ou namoro casual que parece mais prevalente hoje em dia. Era entendido que, se você estava com alguém, estava com essa pessoa sozinha. Em segundo lugar, antes de ela ir para a faculdade, tivemos uma longa e difícil conversa sobre manter nosso relacionamento à distância. Não foi uma discussão fácil, mas ela estava determinada a ficarmos juntos. Ela até brincou que seu pai viria atrás de mim se eu começasse a sair com outras garotas na minha escola. Essa piada carregava muito peso, indicando quão sério ela estava sobre nós permanecermos fiéis um ao outro. Outro indicador claro foi a situação com meu baile de formatura. Ela não pôde comparecer porque estava na faculdade. Quando sugere ir com uma amiga platônica, ela ficou muito chateada. Sua reação mostrou o quanto nosso relacionamento significava para ela e reforçou a ideia de que estávamos exclusivamente juntos. Para evitar a magoar, acabei não indo ao baile e passei a noite com ela. Embora não tenhamos usado explicitamente a palavra exclusivo, todas essas razões, combinadas com a natureza do nosso relacionamento antes de ela ir para a faculdade, deixaram claro que estávamos comprometidos um com o outro. A expectativa de fidelidade era implícita em nossas ações e discussões. Conversei com a amiga que sugeriu que eu deveria ter uma conversa honesta com minha esposa. Ela revelou que 10 caras seria um número baixo e mencionou que houve pelo menos um susto de gravidez durante aqueles anos, sobre o qual eu não tinha ideia. Honestamente, o número de caras não é o principal problema para mim. O que realmente importa é que minha esposa parece completamente incapaz de entender por que suas ações foram erradas e por que me sinto tão profundamente traído. Faria uma enorme diferença se ela mostrasse qualquer desejo genuíno de consertar isso, mas ela não fez isso. Ao longo de nossas conversas, ela consistentemente desconsiderou meus sentimentos, dizendo que eu estava exagerando em algo que ela considerava comportamento totalmente normal. Ela não expressou nenhum arrependimento ou consideração pelo sofrimento que causou até perceber que eu estava sério sobre o divórcio. Só então ela ficou defensiva e irritada, mas mesmo nesse momento ficou claro que sua preocupação era mais sobre as consequências do que sobre meus sentimentos. A falta de remorso era evidente. Ela não ofereceu consertar as coisas ou sugerir maneiras de trabalharmos nisso até que eu já tivesse começado a papelada e notificado que tinha um advogado. Não se tratava de reparar nosso relacionamento, mas de controle de danos. Essa resposta reforçou minha crença de que ela não compreende a profundidade de sua traição. Não é apenas sobre a infidelidade em si, mas sobre sua contínua desconsideração pelos meus sentimentos e pelo nosso casamento. Sua atitude desdenhosa, especialmente diante de um problema tão sério, não me deixou escolha a não ser seguir em frente com o divórcio. Acredito que podemos gerenciar a coparentalidade. Nossos filhos são mais velhos e venho economizando para suas despesas de faculdade pós-ensino médio há anos, então questões de custódia e financeiras não devem ser um grande obstáculo. Ambos somos financeiramente estáveis e ganhamos bons rendimentos. Estou aberto à terapia se ela estiver disposta, mas neste ponto parece mais sobre nos tornarmos coparentes eficazes e encontrar um fechamento, em vez de salvar nosso casamento. Tomei medidas para seguir em frente com a separação. Contratei um advogado que redigiu documentos de intenção de separação e os enviou a ela por correio certificado. Isso não é um documento oficial de divórcio arquivado no Estado, é mais um passo preliminar garantindo que ela tenha a oportunidade de contratar seu próprio advogado, se desejar contestar. O processo real de divórcio provavelmente levará vários meses. Por enquanto, não estou totalmente mudado. Tenho ficado na casa do meu irmão enquanto descubro uma situação de moradia mais permanente. Em relação ao cronograma, o jantar com os amigos dela ocorreu no dia 26. Naquela noite, fui para a casa do meu irmão para esfriar a cabeça e dar a ela algum espaço para refletir. Nos próximos 4 ou 5 dias, tivemos várias conversas e ficou claro que ela não achava que tinha feito algo errado. Se ela tivesse mostrado algum remorso,
Arrependimento ou consideração básica pelos meus sentimentos, eu poderia ter reconsiderado e esperado, mas sua atitude desdenhosa não me deixou escolha. Então, encontrei um advogado de divórcio e rapidamente preenchemos os acordos padrão de intenção de separação, que foram enviados no mesmo dia. Mesmo agora, não estamos legalmente divorciados e não tenho certeza se existe um conceito legal oficial de separação no meu estado. No entanto, deixei claro que esse processo está acontecendo e comecei os passos necessários para seguir em frente. Vamos mergulhar no que descobri sobre os anos de faculdade dela. Após várias sessões de aconselhamento com minha esposa e conversas com duas de suas ex-colegas de quarto, ficou evidente que as colegas suspeitavam que algo estava errado na faculdade. Elas mencionaram que a situação parecia estranha e provavelmente envolvia traição. Minha esposa havia dito a elas que ambos tivemos alguns momentos selvagens na faculdade, mas que resolvemos as coisas antes de nos casarmos, então nunca sentiram a necessidade de trazer isso à tona. A colega que me puxou de lado durante o jantar estava particularmente desconfortável com o fato de que minha esposa claramente nunca discutiu isso comigo e sentiu que eu merecia saber. Em relação aos homens com quem ela se envolveu, descobri que as apresentações a alguns desses caras não foram intencionais. Um dos homens com quem ela dormiu acabou namorando e eventualmente se casando com uma de nossas amigas em comum da faculdade. Esse foi o cara com quem ela manteve contato. Em nossas sessões de aconselhamento, minha esposa inicialmente tentou transferir a culpa para mim, sugerindo que eu a empurrei para aquelas situações. No entanto, ela desde então reconheceu que estava errada. Quando eu a visitava durante a faculdade, ela frequentemente planejava para que ficássemos em seu quarto ou saíssemos sozinhos, mas eu queria experimentar festas universitárias, pois perdi isso durante o ensino médio e a faculdade comunitária. Ela não esperava que eu conhecesse os caras com quem ela estava, mas eles frequentemente estavam nessas festas e ela sentia que não podia evitar. Embora eu ainda ache incrivelmente desrespeitoso, é um pouco menos grave do que se ela tivesse intencionalmente me mostrado para eles. Toda a situação tem sido uma teia complexa de meias-verdades e omissões, o que torna tudo mais difícil de processar. Seus amigos suspeitavam, mas não intervieram, e minha esposa conseguiu manter essa fachada por anos. A maioria de nossas sessões de terapia se concentrou em por que vejo sua infidelidade como uma traição significativa, enquanto ela não. Inicialmente, ela racionalizou suas ações dizendo que nenhum desses homens estava em relacionamentos com ela, eram principalmente casos de uma noite ou amigos com benefícios. Em sua visão, esses encontros não qualificavam como um grande problema, pois não eram relacionamentos românticos. Palavras dela, não minhas. Do meu ponto de vista, a natureza dos relacionamentos era irrelevante. Nunca concordamos que tal comportamento era aceitável. Na verdade, ela ativamente me desencorajou a fazer o mesmo. O duplo padrão era gritante e acrescentou a minha sensação de traição. À medida que nos aprofundamos nessa questão ao longo de 2 sessões de terapia e após ela consultar alguns amigos, minha esposa começou a ver as coisas de forma diferente. Agora ela reconhece que suas ações foram uma violação de nossa confiança e da base do nosso relacionamento. Esse novo entendimento compartilhado nos permitiu discutir a situação de forma mais aberta e honesta, passando de discussões acaloradas para conversas produtivas. Essa mudança em nossa dinâmica me dá alguma esperança para nosso futuro como coparentes. Embora a perspectiva de salvar nosso casamento pareça fora de alcance, ser capaz de comunicar honestamente sobre nosso passado pode nos ajudar a estabelecer um relacionamento mais saudável daqui para frente. Isso é crucial para o bem-estar de nossos filhos e para navegar nas complexidades da coparentalidade de forma eficaz. Agora, aqui está porque estou 100% comprometido com o divórcio. 2 coisas fundamentais vieram à tona que deixaram claro que eu precisava acabar com o casamento. Primeiro, cerca de 10 anos atrás, passamos por uma fase difícil e passamos por um período de quase 2 anos sem qualquer intimidade. Ela mencionou que nosso relacionamento físico estava se tornando monótono, então tentei trazer alguma emoção para ele. Nada extremo, apenas algumas brincadeiras leves e itens que você encontraria em uma loja de novidades. No entanto, descobriu-se que ela estava fixada em algumas experiências íntimas de seus dias de faculdade, que ela não está confortável em discutir. Ela queria que eu recriasse essas experiências, mas quando fiz, isso a fez se sentir estranha e culpada, pois a lembrava de outros homens com quem ela esteve. O fato de ela insistir que essas experiências não significavam nada, ainda assim elas ainda afetam nosso casamento, me diz que foram mais significativas do que ela está disposta a admitir. Em segundo lugar, ela confessou flertar com colegas de trabalho durante viagens de negócios desde que a pandemia acabou. Embora ela afirme que nada físico aconteceu, isso progrediu ao ponto em que ela saiu em um encontro com um de seus colegas de trabalho. Para mim, esse foi o ponto de ruptura absoluto. Essas revelações destruíram qualquer confiança restante que eu tinha.
O primeiro problema me mostrou que experiências passadas ainda assombravam nosso presente, apesar de suas alegações em contrário. O segundo problema deixou claro que ela estava disposta a cruzar limites novamente, mesmo depois de tudo pelo que passamos. Esses dois fatores combinados tornaram impossível para mim ver qualquer esperança de salvar nosso casamento. Informamos nossos filhos que estamos nos divorciando. Explicamos a eles que isso decorreu de algumas decisões ruins tomadas durante a faculdade, decisões que não conseguimos superar. Durante a conversa, meu filho de 19 anos, que atualmente está na faculdade, perguntou diretamente se eu tinha sido infiel à minha esposa enquanto ela estava fora na escola. Essa pergunta pegou minha esposa de surpresa, mas ela corajosamente admitiu para nossos filhos que foi ela quem traiu. Ambos concordamos em nos abster de compartilhar mais detalhes com as crianças. É essencial protegê-los dos aspectos mais dolorosos do nosso passado. Reassegurei a eles que, apesar da separação, ambos permanecemos totalmente comprometidos em estar lá para eles. Enfatizei que estamos em terapia para garantir que lidamos com o divórcio da melhor maneira possível para o bem-estar da nossa família. Além disso, deixei claro para as crianças que, se algum dia sentirem a necessidade de falar sobre a situação, seja conosco ou com um terapeuta, tem meu total apoio. Quero que saibam que podem expressar seus sentimentos e buscar ajuda sem qualquer hesitação. É crucial para eles entenderem que sua saúde emocional é uma prioridade para ambos e estamos fazendo tudo o que podemos para navegar por esse momento difícil juntos como uma família. Iniciamos discussões com o mediador para descobrir a melhor maneira de prosseguir com o divórcio. A menos que algo mude, parece que podemos nos separar amigavelmente. Ambos somos financeiramente estáveis, livres de grandes dívidas, e com nossos filhos sendo mais velhos, a custódia não é uma preocupação significativa. Os últimos meses têm sido difíceis, mas estou gerenciando. Estou realmente grato por meu último post ter ganhado tanta atenção, validou meus sentimentos e me impulsionou a buscar aconselhamento com minha esposa. Para ser justo, minha filha de 19 anos teve sua cota de relacionamentos difíceis. Ela foi magoada por namorados que ou a traíram ou a deixaram abruptamente por outra pessoa. Dadas suas experiências passadas com homens não confiáveis, é compreensível porque seu pensamento inicial pode ser que eu fui quem traiu. Somando-se à sua suspeita está o fato de que fui eu quem saiu de casa. Aos seus olhos, ver seu pai deixar a casa da família pode ter parecido uma admissão de culpa ou erro. Suas experiências moldaram seu ponto de vista, tornando mais fácil para ela acreditar que eu poderia estar em falta quando a traição surgiu. Minha esposa deixou claro que foi ela quem foi infiel. Para ser honesto, não estou muito preocupado com a narrativa aqui. Pelo que posso dizer, minha esposa não disse nada negativo sobre mim para nossos filhos. Além disso, considerando suas recentes admissões de flerte e traição, juntamente com sua prontidão para pedir um divórcio conjunto amigável após apenas 6 semanas e 3 sessões de aconselhamento, parece que ela estava mais preparada para seguir em frente do que eu. Essa prontidão por parte dela torna os aspectos logísticos do divórcio mais suaves, mas dói um pouco vê-la ter um tempo mais fácil de se afastar de um casamento de 20 anos do que eu. Estou bastante certo de que ela já está procurando um novo parceiro. Durante nossa reunião com o mediador de divórcio equitativo, ela mencionou explicitamente que ainda estamos casados até que o divórcio seja finalizado e que qualquer infidelidade antes dessa data poderia comprometer nosso acordo amigável. Essa declaração me pareceu um tanto irônica, dado que nosso divórcio está enraizado na infidelidade. No entanto, minha futura ex estava visivelmente irritada quando esse tópico surgiu. Além disso, suspeito que minha situação de moradia atual, hospedado no quarto de hóspedes, possa estar impedindo suas perspectivas de seguir em frente rapidamente. No final do dia, estou fazendo o meu melhor para aceitar o fim do nosso casamento. Tenho frequentado terapia por conta própria, além das nossas sessões de casal, para me ajudar a lidar. Estou me preparando mentalmente para a probabilidade de encontrar novamente o colega de trabalho com quem ela saiu. No entanto, estou esperançoso de que encontrarei um novo lugar e me mudarei antes que o divórcio seja finalizado. Se tudo correr bem com o mediador, devemos estar divorciados até o verão. Terei meu próprio lugar e ela poderá namorar quem quiser. Minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio e agora tudo é oficial. Conseguimos ter um divórcio amigável e incontestável, com poucas divergências. Nossos advogados colaboraram para redigir o plano por meio de mediação e um juiz o assinou há algumas semanas. No final, o processo de divórcio foi direto. A única complicação significativa estava relacionada ao nosso filho de 17 anos, que estava determinado a ficar comigo devido à deterioração de seu relacionamento com minha ex-esposa. Inicialmente, minha esposa resistiu, pronta para desafiar o divórcio incontestável.
No entanto, nosso filho deixou claro que ela poderia permitir que ele tivesse alguns meses para processar e reconstruir seu relacionamento ou forçá-lo a ficar com ela até completar 18 anos e correr o risco de nunca mais vê-lo novamente. Embora eu achasse a postura do meu filho um pouco dura, isso levou minha esposa a recuar. Seguimos em frente com o acordo de que eu teria a custódia física primária até seu aniversário ainda este ano. Durante esse período, incentivei meu filho a permanecer aberto a reparar seu relacionamento com a mãe, apesar das ações que ela tomou antes de ele nascer. Ela cuidou e amou por 17 anos. À medida que os procedimentos de divórcio avançaram, notei meu filho passando mais tempo com minha ex-esposa, o que me dá esperança de que eles eventualmente se reconciliem. Este tem sido um momento desafiador para todos nós, mas estou otimista de que, com o tempo, eles serão capazes de reconstruir seu vínculo. No final, dividimos nossos fundos de aposentadoria e investimentos igualmente. Minha esposa realmente gostava da casa, enquanto eu não, então ela ficou com a casa e a maioria dos móveis. Para equilibrar as coisas, ela fez um empréstimo para me pagar metade do valor do patrimônio e metade do valor estimado de substituição dos móveis. A maioria dos nossos outros pertences foi fácil de dividir. Ela ficou com o carro dela, eu com o meu, e dividimos nossos itens pessoais, como o meu equipamento de música e o equipamento de hobby dela, além de roupas e efeitos pessoais. Para qualquer coisa que fosse mais difícil de dividir, concordamos em vender e dividir os lucros. Felizmente, já havíamos documentado a maioria de nossos itens valiosos e eletrônicos para um seguro que adicionamos ao nosso seguro residencial há alguns anos, o que tornou esse processo mais suave. As coisas têm ido bem para mim pessoalmente. Ambos os meus filhos passam a maior parte do tempo na minha casa e mantivemos um relacionamento próximo, o que era minha maior preocupação durante o divórcio. Estou aliviado e grato por esse vínculo permanecer forte. Me mudei para uma nova casa que realmente adoro, um lugar que parece um novo começo. Em um aceno para minha crise de meia-idade, troquei minha velha minivan por um elegante carro de luxo, uma decisão que trouxe uma quantidade surpreendente de alegria. Em outra nota positiva, uma mulher no trabalho, alguém de um departamento diferente, então não trabalhamos diretamente juntos, me convidou para um encontro para tomar café. Fui sincero com ela, explicando que ainda não estou pronto para namorar. Ela foi compreensiva e graciosamente ofereceu para marcar em outro momento, expressando sua disposição de sair comigo quando eu estiver pronto. Esse convite foi uma surpresa agradável. Ela é incrivelmente inteligente, tem um ótimo senso de humor e nossos papéis profissionais são distantes o suficiente para não haver constrangimento no trabalho. Minha ex e eu ainda estamos frequentando aconselhamento de casal, mas agora é focado em alcançar o fechamento para nosso casamento e garantir que possamos coparentalizar de forma eficaz. Essas sessões têm sido inestimáveis para processar tudo e manter um ambiente saudável e positivo, apesar das circunstâncias. No entanto, também confirmaram que o divórcio foi a decisão certa. Tornou-se evidente através de nossas discussões que minha esposa começou a namorar assim que o processo de divórcio começou, indicando que qualquer amor que tínhamos já estava desaparecendo. Tenho quase certeza de que o colega de trabalho que ela alegou ser apenas um amigo até a deixou em nossa recente sessão. Surpreendentemente, isso não me incomodou realmente, o que é um sinal claro de que eu também estava pronto para seguir em frente com o casamento. No final, a cura da traição levará tempo, mas sinto que estou fazendo um bom progresso e posso dizer com confiança que o divórcio foi a escolha certa. Derramei mais lágrimas nos últimos 4 meses do que nos últimos 20 anos combinados, mas no último mês me senti genuinamente bem comigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Estou desfrutando da minha recém-descoberta independência, mantendo-me ocupado ajudando meu filho de 17 anos a se preparar para a faculdade no outono e ansioso para um encontro para tomar café com uma mulher inteligente e engraçada em um mês ou 2. A jornada através do nosso divórcio me ensinou o valor da comunicação honesta. Olhando para trás, gostaria que tivéssemos sido mais transparentes um com o outro desde o início. A honestidade poderia ter evitado parte da dor que ambos acabamos sentindo. É uma lição que levarei adiante em todos os meus futuros relacionamentos, românticos ou não. Mais importante, descobri a força dentro de mim para reconstruir e seguir em frente, apesar do sofrimento. Comecei a me sentir genuinamente bem comigo mesmo novamente. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais relatos incríveis. E aí, o que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. E não pare por aqui. Confira os vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela agora e não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo. Lá você encontrará links para nossos vídeos mais populares, além das nossas playlists. Até a próxima!